Então, essa parte eu já falei de quem sou eu, como eu cheguei nessa jornada. Aí algumas pessoas já sabiam. Deixa eu ver, tem mais algum participante aqui pedindo entrada? Bom, então, é isso que eu expliquei para vocês, né? O Ho'oponopono, ele acaba ativando resultados melhores dos métodos de organização. Quando a gente compra um curso, né, de gestão de tempo, de melhoria de produtividade, ou quando a gente assiste esses cursos que tem vários aqui no Simpla, inclusive, se vocês quiserem procurar, vocês vão ver que eles dão métodos muito cartesianos, faça isso, começa o dia assim, né, e tudo mais, e eu acho que isso a gente até começa a fazer, mas passa algum tempinho, a gente já desiste, a gente não consegue. Eu falo que é igual dieta muito restritiva. Se a gente tem uma dieta muito restritiva que não tem a ver com o nosso estilo de vida, a gente abre mão, a gente desiste, tá? E por isso que eu acho que o Ho'oponopono acaba ajudando a gente. Então, aqui a gente vai falar do conceito de tempo, né? O Felipe já conhece esse conceito, a Edilene também já viu em algumas outras outros treinamentos, e também está mais aprofundado lá naquele treinamento que é todo gravado, tá? Mas eu sempre trago porque eu acho que faz total sentido, tá? O que acontece? De uma forma extremamente resumida, né? A mitologia grega, ela traz um conceito de tempo que ajuda muito a gente a entender os dias atuais, tá? Na mitologia grega, existem dois deuses do tempo, né? O deus, que é o Cronos, tá? Que ele tá aqui até com uma ampulheta, tá? Ele é um deus mais idoso, né? Ele tem aqui a barba. Ele é um deus, assim, muito tirano, tá? Dizem, né, na mitologia, que ele come, né, os seus próprios filhos. E ele é tão tirano que a partir do dia que a gente nasce, ele passa a tirar da gente a vida, né? E se a gente for pensar no tempo cronológico do relógio, é exatamente isso que acontece. Quando a gente acorda, a gente está perdendo minutos de vida, né? A gente está indo mais em relação, a gente está indo em sentido da morte, a gente está perdendo tempo, né? Então, o Cronos é isso, é medir, é quantificar, é a gente pôr na agenda, é a gente colocar milhões de atividades no nosso dia, né? Enquanto que, na mitologia grega, a gente tem um outro deus que ele... A Lúcia não está conseguindo entrar. Espero que eu não tenho o que fazer, porque aqui pelo Simpla a gente não consegue nem mandar o convite. Tem que sair, entrar lá, aí depois eu vou passar para ela o gravado. Na mitologia grega, a gente tem um outro deus que ele vai equilibrar o Cronos, que é o Kairos, né? Ele é um deus jovem, né? Ele tem asas aqui no ombro e também aqui no calcanhar. Ele é muito rápido, né? E para que a gente consiga pegar Kairos, a gente precisa agarrar Kairos aqui pelo cachinho que ele tem na frente da testa, né? O que significa isso? O que simboliza isso, né? Que quando a gente está muito voltado para o nosso relógio, para a nossa agenda, para muita atividade, em que eu estou naquele ritmo muito cronológico, né? Muitas vezes eu deixo de enxergar as oportunidades da minha vida. E quando eu acordo para as oportunidades, Kairos já passou, porque eu não consegui pegar ele pelo cabelo, né? E para eu conseguir pegar ele pelo cabelo, eu tenho que estar um pouquinho mais distanciada do Cronos. Eu preciso seguir Cronos, porque Cronos é o deus que determina o nosso dia a dia, né? Principalmente nessa sociedade que a gente trabalha, estuda, cria filhos, tem que dar atenção para a família, amigos. Então, a gente tem que ter realmente uma reorganização do nosso tempo, mas a gente também tem que ter um tempo para Kairos. A gente precisa exercitar isso. E é isso que a mitologia grega deixou de legado para a gente, que a gente precisa ter um equilíbrio entre essas duas coisas, tá? O que acontece, né? Eu separei aqui para vocês
até um exercício muito rapidinho, né? Para a gente entender um pouco por que quem vive muito para Cronos, né, perde as oportunidades da vida, tá? Deixa eu só falar para ela que eu gosto tanto da Lúcia, eu não posso... Ela está em todos os treinamentos. O Cá, eu estou falando com ela aqui. Ah, então tá bom. Obrigada, viu? Então, o que a gente vai fazer aqui agora, né? Eu vou parar um pouquinho, porque eu preciso apertar 2 botõezinhos, e a gente vai ver um vídeo, e vocês vão contar, vão seguir aqui o que ele está pedindo para a gente. Deixa eu só ver. Olha, tá vendo, Felipe? Eu ainda não aprendi. Apesar de tudo, eu ainda erro na hora de compartilhar as telas. É muito engraçado. E por mais que a gente use... Então, prestem atenção, e, olhando para a tela, porque você vai precisar olhar para a tela, tá? Quem não está olhando a tela, legal, dá uma olhada. Vocês estão ouvindo? Conseguem ouvir? Não está saindo som, não. Você não ouviu também, Felipe? Porque a Cris falou que ouviu. Não ouvi. Não? Espera aí, então deixa eu... fazer de novo, tá? Ei, quantas embalagens de clube social o time preto vai tirar da caixa 3? Se sua... Vocês conseguiram contar quantas vezes o time 6 tirou? 6. 6. Quem mais contou 6? Eu contei 6 também. 6 também? Tá, vamos ver se é isso mesmo, vamos ver a resposta. Foi 6 também para você, Felipe? 5. 5? Então vamos ver se é isso mesmo, tá? Aos 16, você está certo. Mas você viu o astronauta funkeiro? Viu? É isso que acontece quando a fome te distrai. Esse teste é muito antigo. Eu não sei se vocês já tinham visto ele em algum outro formato, né? Eu trouxe esse que é mais modernoso, assim, né? Que tá até o cara funkeiro ali, né? Oi, Dani, Raíssa, você entrou, tô feliz. Oi, desculpa o atraso, perdão. Não tem problema, tem gente que não está conseguindo entrar por conta da plataforma. Ah, o Zoom é meio complicadinho mesmo. É meio chato. Você conseguiu ver o vídeo aí? O vídeo não, eu entrei agora, não vi. Gente, eu vou passar de novo para ela, tudo bem? Tudo bem. Não, Dani... não atrapalha, não. Não, presta atenção, é bem legal. Deixa eu só voltar ele aqui, que senão você vai saber a resposta antes do... A Gisela falou que foi 12. Foi 12? Gente, é muito bom. Só que eu não vou parar agora, tá? A gente vai ver ele inteiro, tá? Ei, quantas embalagens de clube social o time preto vai tirar da caixa 3?
Sua resposta é 6. Você está certo. Mas você viu o astronauta funkeiro? Viu? É isso que acontece quando a fome te distrai. Deixa eu só parar aqui o vídeo que ele não parou. Então, esse teste, ele é super antigo, ele não é novo, ele começou a ser feito lá na década de 80 do século passado, tá? Porque eles estavam estudando realmente os tipos de atenção que a gente tem durante o trabalho, durante o estudo, quanto tempo a gente consegue ficar concentrado, quando a gente se concentra, o que a gente perde em volta, né? Então, ele tem vários formatos, várias formas. Se você procurar no YouTube, tem vários jeitos, tá? O que eu acho legal esse do biscoito, né? Primeiro que ele é mais moderninho, tem a música, né, dançante aí, né? Tem um astronauta que ele fica um tempo lá dançando, e quem está preocupado em contar, não vê mesmo. Eu, a primeira vez, também não vi, né? Mesmo tendo visto outros testes, tá? Eu fui para o exercício, contei e tudo mais. E tem uma outra particularidade, que tem um só participante, que ele está de branco, mas ele tem um risco, uma faixa preta. E ele tirou a minha concentração. Na hora que eu olhei, eu falei assim, e agora, eu conto esse cara ou não conto esse cara? Será que essa aqui é a pegadinha do vídeo, né? Então, ele traz um pouco essa percepção de Cronos e Kairos, né? Cronos é aquilo que a gente está contando, a gente está focado, a gente está ali fazer o que tem que ser feito, receita do bolo, né? E Kairos é aquele astronauta passando lá atrás, né? Que se de repente ele tivesse um saco de dinheiro para a gente, um saco de amor, ou se ele fosse o amor da nossa vida, a gente tinha perdido, porque a gente estava ali tão contando as bolachinhas e a gente teria perdido, tá? Mas o que é interessante, agora eu vou voltar a compartilhar aqui, mas eu quero tirar, para poder ver o rostinho de vocês. O que é interessante a gente entender, né? Que nós temos 4 tipos de atenção, tá? A gente tem a seletiva, que foi essa que a gente viu, né? Que é essa da contagem, muito de Cronos, tá? A gente tem uma outra atenção, que ela é bem legal, que é a atenção concentrada, né? Ele concentra apenas uma atividade, exclui todos os estímulos ao redor, né? Qual que é a diferença da seletiva para a concentrada, né? A seletiva, ela vai falar, agora eu vou concentrar aqui na contagem, e daqui a pouco eu paro e já vou concentrar se alguém entrou no quarto, se tem um cheiro aqui que está me chamando a atenção e tudo mais. A concentrada, quando você entra nessa atenção, você não percebe nada. A Edilene já me falou isso, quando ela está trabalhando, ela consegue se excluir do mundo, ela fica ali focada, concentrada para realizar o trabalho que ela tem que fazer, né? Essa atenção ela é muito importante, né? Ela tem alternada, né, capacidade de lembrar informações e manter o foco enquanto realiza uma outra tarefa. Essa alternada, ela é, como conceito, ela é muito perigosa, porque ela deu essa sensação que o nosso cérebro ele é multitarefa. E o nosso cérebro não é multitarefa, né? Eu acabei, inclusive, de assistir a nova temporada daquele Explicando a Mente, né? E fala muito sobre isso, né? É como no computador, a gente acha que o computador também, e o celular, está executando tudo ao mesmo tempo, mas ele não está. Ele está focado em uma atividade, tá? E ele vai buscar informações das outras atividades. Ou o que ele vai fazer? Ele para essa para rodar outra. É que o celular e o computador são tão rápidos que a gente tem a impressão que é tudo ao mesmo tempo. Mas o nosso cérebro não consegue. O que a gente consegue fazer ao mesmo tempo? Lavar uma louça, que é automatizado, ouvindo um podcast, porque você está prestando atenção. Você consegue dirigir conversando com uma pessoa, porque o dirigir está automatizado. Agora, você digitar a senha do banco ao mesmo tempo em que você
recita o seu CPF, é impossível. As pessoas não conseguem, porque está no mesmo lado do cérebro, tá? E a sustentada, que é a capacidade da gente ficar focado em uma atividade contínua e repetitiva. Essa é muito difícil, porque a gente enjoa, a gente cansa daquilo e a gente vai buscar umas outras formas aí de acalmar aquele tédio, tá? Bom, a gente vai precisar falar de distrações, né, para a gente entender melhor esse conceito e saber o que a gente faz, já que a gente entendeu essas coisas, né? De novo, eu trago Daniel Goleman, eu adoro, né, os conceitos dele, ele fala de inteligência emocional, que inclusive é o próximo treinamento aí na Infoleve, Felipe, a gente vai falar bastante aí de inteligência emocional, e ele fala também, nesse livro dele sobre foco, que basicamente nós temos dois grandes grupos de distrações. Eu acho que essa é a sacada desse treinamento, principalmente para quem já comprou o treinamento lá que está gravado, tá? Quem já se inscreveu lá, esse aqui é o a mais. Inclusive, essa aula depois eu vou colocar lá, né, para a gente poder pegar que isso não estava lá no treinamento, tá? A gente tem muito conhecimento sobre as distrações sensoriais, tá? Que é isso que a gente acabou de falar. A gente ouve o barulho, a gente ouve quando um filho, um marido, um amigo entra na sala. Isso tira a nossa concentração daquilo que a gente está fazendo, tá? Os cheiros e principalmente as notificações do celular, do e-mail, né, do WhatsApp, tá? E a gente fala, meu, é isso que está atrapalhando a minha vida, né? Eu vou me distanciar do celular, eu vou para um lugar muito escuro, que não tenha barulho, né, para poder aqui ouvir essa aula que eu estou precisando prestar atenção, né? Só que qual que é a grande sacada, né? Essas distrações sensoriais a gente mede. A gente consegue pôr no celular uma contagem de quantas vezes a gente fica no Instagram, quantas vezes a gente entra no WhatsApp, né? A gente consegue pedir para as pessoas não incomodarem a gente nos próximos tantos minutos, né? A gente consegue até buscar a nossa concentração e tirar um pouco da distração do cheiro, né? Dessas coisas. Só que por que ainda assim a gente escapa? Por que ainda assim tem dia que eu falo, putz, hoje eu não produzi? Né? Hoje, meu, assim, estava tudo organizado e eu me deixei distrair. Sabe aquela pessoa que está com a agenda certinha ali, tudo prontinho, aí o fulano chama, ele para o que está fazendo e vai ajudar o fulano. Aí o ciclano pede, ele para o que ele está fazendo e vai ajudar o outro. Aí a família liga, daí ele para o que ele está fazendo e vai atender a família, né? Por que isso acontece? Se a gente sabe que isso é tão prejudicial, né? E aí é que entra a explicação da distração emocional. Tá? E que é engraçado, porque no vídeo aí do astronauta, né, ele fala disso, quando você está com fome, né, quando você está com fome, você não foca, você não consegue prestar atenção. E a mesma coisa quando a gente está preocupado. Se a gente tem uma conta para pagar, um financiamento para pagar, um negócio grande que a gente não vê alternativas, a gente vai ter distração emocional. Né? Se a gente tem problema físico, está com dor, está com uma cólica, está com o estômago queimando, né? Vai também distrair. Mas o principal são as emoções que a gente não nomeia, que a gente não consegue nomear, aquela angústia que está dentro do peito e que a gente não consegue dar nome para ela. Essa distração, o que ela vai fazer? Quando você começa a sentir, seu cérebro não gosta de sofrer. Ele não quer entrar em contato com angústia. Isso é sofrido, é trabalhoso. O que ele faz? Corre lá para o WhatsApp, vai ver se já chegou uma notificação. Você não estava esperando aquele e-mail? Ó, o fulano te chamou. Pô, que legal, hein? Que alívio. Estava lá começando a entrar na minha emoção, o fulano me chamou e eu me distraí. Mais do que as notificações, né, do que o barulho que as pessoas fazem, a gente se distrai, é mais a gente mesmo que quer isso, essa má notícia. No fundo, a gente precisa disso para dar uma acalmada nessas emoções que às vezes não estão muito resolvidas, tá? E aí a gente vai entrar um pouco mais no que é Ho'oponopono, tá? E aí o Felipe, né? A Dani já conhece um pouco mais. A Ijone, eu não sei se ela conhece mais o Ho'oponopono, né?
A Gisela falou que começou faz 3 meses, né? Eu vou passar assim, né, uma forma mais rápida, mas acho que vai dar para entender bem, tá? O que é o Ho'oponopono, né? O Ho'oponopono é uma prática havaiana, né? Não é indiana, ela é havaiana. Ela era usada pelos xamãs havaianos para poder resolver conflitos. Então, quando uma tribo estava brigando contra a tribo, ele, em vez de resolver a questão usando o racional, né, ele fazia uma limpeza de memórias afetivas, ele tratava as emoções, ele entendia os sentimentos que estavam envolvidos naquele conflito, antes de decidir o conflito propriamente dito, tá? Isso foi no passado, é dos runas, né? E hoje o Ho'oponopono que a gente pratica no Brasil, que também já é uma adaptação, é um Ho'oponopono mais individual, tá? Ele não precisa de um xamã, não precisa de um sacerdote, não precisa de um chefe de tribo, a gente consegue fazer para a gente mesmo. O que ele tem a ver com o Ho'oponopono praticado pelos runas, tá? Ele conserva, né, a importância da gente entender o que está passando no nosso inconsciente. Então, as pessoas falam assim, o Ho'oponopono, aquela prática do perdão, não é prática do perdão. O Ho'oponopono não pede, não exige que a gente perdoe nada e ninguém, né? Aquela prática da gratidão também não é prática de gratidão. A gratidão, ela vem como consequência quando a gente passa a entender melhor o nosso mundo. A gente passa a entender melhor por que às vezes eu tenho angústias, porque às vezes eu não consigo dar conta das coisas, tá? Então, o Ho'oponopono, quando, pelo menos para mim, assim, né, ele funciona muito mais como um aceleramento, assim, do autoconhecimento, do que propriamente dito uma afirmações de frases de realização. Mas o Ho'oponopono faz milagres? Faz, gente, faz, porque a partir do momento que a gente começa a falar, então vamos lá, vamos resolver essa parada, isso está me incomodando, eu quero resolver, e começo a praticar o Ho'oponopono, ele realmente faz verdadeiros milagres. Ele traz, assim, negócios para a vida profissional, ele traz presença de pessoas que você estava precisando, é muito interessante como essas coisas acontecem, tá? Mas aqui a gente vai falar de gestão de tempo, então a gente está falando mais de como a gente busca essas informações para a gente poder dar uma melhorada aí na nossa agenda, tá? Então, o que o Ho'oponopono vai fazer, né? Ele vai fazer a gente olhar para as nossas memórias afetivas, e aí a diferença entre emoção e sentimento que a gente já vai ver. Ele ajuda a gente a modificar crenças, né? Então, muitas coisas que a gente judia da gente mesmo, né? Da gente assumir tarefas que é do colega, a gente assumir, a gente falar sim para o chefe quando a gente poderia ter falado um não, muitas vezes está ligado numa crença que eu preciso ser aceito, uma crença que eu preciso entregar mais para a empresa que me contrata, né, fazer muito na minha casa e não pedir ajuda para parceria, né, porque eu acredito que no matrimônio eu tenho que ficar com a carga maior. Então, quando a gente começa a limpar essas memórias afetivas, as coisas começam a acontecer, né? E aí sim a gente entra na questão do perdão, que a Dani Raissa, né, ela já participou de várias lives em que a gente fala desse conceito do perdão, né? Dentro do Ho'oponopono, o perdão não é o perdão que a gente está acostumado nas religiões judaicas cristãs, que o perdão é a gente realmente esquecer, né, o outro lado da face, né, quando a gente apanhou em uma da face. Não, nada contra isso, mas para o Ho'oponopono, perdoar é ressignificar. Eu volto naquela situação que me magoou e vou entender por que aquilo me gerou mágoa. Não tem nada a ver com o outro, né? O outro vai ser consequência. A partir do momento que eu ressignificar aquele sentimento, o outro vai ser perdoado. Mas ele não tem essa figura assim, eu vou olhar para a crise, vou pedir perdão, né? E a Cris foi super sacana comigo no passado, né? Me prejudicou muito, puxou o meu tapete, e eu estou aqui querendo que ela me perdoe, entendeu? Isso para o Ho'oponopono é quase que
é muito egoísmo da nossa parte, porque, na verdade, quando eu faço isso, eu não quero perdão, né? Eu quero, e também não quero perdoar, eu quero ficar bem. E para o Ho'oponopono, esse ficar bem não funciona muito, porque a gente escondeu, tá? Gente, eu não tenho nada contra a Cris, muito pelo contrário, tá? Ela é super querida. E ele transmuta energia. Tudo que está parado, ele transforma em energia de realização. É por isso que o Ho'oponopono faz as coisas acontecerem, tá? Ah, essas frases aqui são as frases padrão, né, que a gente usa no Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata. E quando a gente fala essas frases, a gente fala para a gente mesmo, né? Kátia, né, para mim, sinto muito por você estar sofrendo nesse momento pela sua agenda superlotada. Me perdoe por te aprisionar nessa agenda, né? Eu te amo do jeito que você é e eu sou grata por você estar dando conta de tanta coisa, tá? Isso é o espírito Ho'oponopono. Tá? Esse é a pegada Ho'oponopono real, verdadeira, tá? Bom, agora o que tem a ver isso tudo, né? Com agenda, com tempo, com tudo isso, tá? O primeiro de tudo, a gente precisa separar o que é emoção e o que é sentimento de uma forma bem rapidinha para vocês, dá para a gente ficar falando uma aula inteira sobre isso, tá? Mas só para vocês entenderem a diferença. Emoção é aquilo que a gente sente praticamente no corpo, tá? Eu arrepio, eu sinto enjoo, eu fico com a boca seca, eu sinto uma aceleração do coração, tá? Isso é emoção, a gente sentiu, tá? A partir do momento que eu senti, eu paro, isso é muito automático que a gente faz, eu paro e falo, por que eu estou sentindo essa emoção? Né? E a gente nomeia, né? Ah, é paixão, eu vi o Felipe lá, querido, amado, estou apaixonada por ele, e aí o meu sentimento de amor, de paixão, veio com força. Aí eu nomeei, virou um sentimento, tá? Não, tô aqui pegada com a Dani, tô brava com ela porque a gente brigou, e aí todas essas emoções é porque eu tô com birra dela. Aí dei nome, é sentimento, tá? Então, basicamente, emoções e sentimentos a gente pode classificar desse jeito, tá? Por que isso é importante a gente entender, né? Porque todos nós temos, no mínimo, os 6 sentimentos básicos, no mínimo. Que é a tristeza, o nojo, quando eu falo nojo, asco, aquela coisa que chega até a arrepiar, e não precisa ser só de comida, tá? Às vezes eu tenho uma sensação de repulsa do outro, tá? Isso pode ser nomeado como nojo também. Não é o cheiro da pessoa, mas assim, alguma coisa na pessoa me traz um pouco de repulsa. É nojo, tá? Medo, né? Então, tenho medo que alguma coisa aconteça. Raiva, alegria e amor. A partir desses sentimentos, a gente vai ter vários, né? Então, eu posso ter compaixão, eu posso ter empatia, e aí eu vou criando mais outros sentimentos, tá? Desses todos, os que são mais, assim, mais importantes, que todo mundo tem, e que pouco a gente olha, né? É o medo e a raiva. Socialmente, a gente não entende que o medo e a raiva possam existir dentro da gente, né? A gente tem meio, principalmente de homem, né? Homem com medo é o cara covarde, e isso é muito triste, principalmente para quem tem filhos meninos. A gente percebe como isso é nocivo, né? E a raiva, principalmente em relação às meninas. Não pode ter raiva. A menina que tem raiva é feia, né? E os dois têm. Meninos e meninas têm medo e raiva. Por quê? Porque elas nascem aqui na nossa amígdala, né? No cérebro, quando a gente tem 45 dias de gestação. Se ela nasce tão cedo, é porque o medo e a raiva têm função na nossa vida, né? Para nos proteger, para fazer com que a gente consiga sobreviver, né? Para que a gente possa ter reação, né? E o medo e a raiva são sentimentos de muita punção. Quando a gente sente medo, quando a gente sente raiva, é realização. Quem não tem medo, quem não tem raiva, não é que não tem, é que finge que não tem essa energia de realização, tá? Então, a gente precisa entender que a gente tem medo e raiva, e a gente precisa colher o medo e a raiva, a gente precisa gostar deles. É claro que a gente, quando tem raiva, a gente não vai sair matando amiguinho, que é o que eu falo lá na Infolive, né? Não é para sair matando amiguinho, gente, né? Mas
pode sentir, né? Tô com raiva, então vamos ver por que tá com raiva, né? Tô com medo, tudo bem, tô com medo de ser demitido e tudo mais. E aí a gente vai entrar no esquema do Ho'oponopono, que aí a gente fecha todo esse padrão, tá? Todos esses sentimentos, né? Eles estão aqui associados, guardados na nossa mente inconsciente. Oi, Olinda, querida, seja bem-vinda. Depois, queria que você assistisse desde o começo, tá bom? Porque ficou bem legal o começo lá com o nosso vídeo, tá? Então, a gente fica com esses sentimentos, né? Com esses traumas, com essas sensações mal resolvidas, todas no nosso subconsciente, que para o Ho'oponopono é a nossa criança infantil, tá? Então, eu estou lá trabalhando, né? O meu colega me chamou para resolver uma parada para ele e eu não podia resolver, porque eu estou resolvendo um negócio que para mim é muito importante, tá? Mas a minha criança interior tem medo de não ser aceita. Então, ela vai parar tudo que ela está fazendo e vai resolver o negócio do fulaninho, tá? É a minha criança que tem desvalor, descrença de amor, é ela que guarda. Se eu não olho isso com cuidado, o que ela faz? Né? A mente subconsciente, tá? E Freud falava muito sobre isso também, ela é contaminante, ela entra em birra, em febre, ela fica brava, ela tem surto, ela chora, né? E aí a gente tem aqueles rompantes que a gente gostaria muito de não ter tido, tá? E a nossa mente consciente, que é o Rani, né? Ela fica dominada. A gente acha que está sendo super racional, que a gente está fazendo tudo certinho, mas na verdade ela está contaminada pelas emoções da Oniripi. E o que é Ho'oponopono? Quando a gente pratica o Ho'oponopono, né, e a gente pode ter várias ferramentas de prática, né, o Japamala não é havaiano, ele é indiano, mas eu gosto de usar o Japamala para fazer Ho'oponopono. O que ele faz? Eu estou lá, né, resolvi a parada para o meu amigo, parei tudo que eu estava fazendo para ser aceito, e meu amigo ainda nem pediu desculpas. E quando aconteceu um erro, ele ainda me culpou, tá? O que eu vou fazer nessa hora, né? O Ho'oponopono ajuda muito a gente nisso, porque ele vai falar assim, ó, aceita a tua raiva, aceita a sua sensação de injustiça, acolhe essa sua criança que está ali surtando, tá? Para você transformar essa energia em coisas melhores, em coisas mais positivas para você. E como que eu faço isso, né? No Ho'oponopono tem várias técnicas. Lá no curso eu falo da água solarizada, eu falo do lápis com borracha que eu tenho aqui, gotas de orvalho, né? Existem várias ferramentas que a gente pode usar. Mas para mim, assim, as duas mais importantes para o Ho'oponopono é usar a frase, as 4 frases, entrei em raiva, não estou conseguindo lidar com os meus sentimentos, eu repito imediatamente as 4 frases, ou pelo menos uma delas. O cérebro acaba acostumando. Por exemplo, eu quando estou muito irritada, eu tenho a pulseirinha, eu tirei, não vim com ela aqui, eu tenho a pulseirinha de pedras, eu seguro a pulseira e falo, sinto muito, sinto muito. Sinto muito, eu não preciso nem falar as 4 frases. Ele já dá uma acalmada, ele já abaixa essa febre dessa criança interior que está surtando, né? E aí a gente consegue fazer o equilíbrio entre a nossa mente racional e a nossa mente irracional. Se a gente for pensar, né, voltando lá, a mente consciente é muito Cronos, gente. A mente consciente, ela é muito brava, nervosa, crítica, ela quer tudo certo, ela escraviza, né? Escraviza a gente mesmo. Quem é mais Kairos, né, é a união dessas duas mentes, porque Kairos está aqui, ó, está nessa mente superior. Tá? Quem não consegue olhar os seus próprios sentimentos, as suas próprias emoções, e não consegue fazer essa parada de equilíbrio, dificilmente consegue ter uma boa vida criativa, porque a criatividade ela está aqui, nesse lugar aqui. Tá? E se eu estou perdendo muita energia nessas duas esferas, dificilmente eu consigo chegar aqui. E aí o que acontece? Fico frustrada, triste, minha energia vai embora,
eu fico muito magoada, né? Porque assim, todos nós somos criados para a gente buscar a divina inteligência que está aqui em cima. Que você pode chamar de divino criador, você pode chamar de Deus, cada um tem a sua definição, tá? Nós somos criados para a gente alcançar isso, né? Só que se eu estou perdendo toda a minha energia aqui embaixo, como que eu vou alcançar isso aqui? Aí me frustra, aí eu fico frustrado, aí eu fico bravo, aí eu falo que é culpa do chefe, do marido, do colega, do filho, do... Não é. A culpa é sempre nós. Eu não gosto da palavra culpa, porque no Ho'oponopono a gente fala de responsabilidade, né? Bom, quando a gente está muito escravo de Cronos, né, a gente fica muito birrento, né? Então a gente não assume responsabilidade, a gente culpa os outros, a gente fala da falta de tempo, a gente não tem tempo para nada, não tem tempo para nada, né? Crio desculpas para não mudar, faço birra e continuo repetindo os mesmos comportamentos, não vejo clarezas, as alternativas com clareza, eu fico muito nesse mundinho infantilizado, né? Eu tô apaixonada, gente, pelas séries coreanas, né? Tô assistindo uma atrás da outra, assim, muito legal. E é interessante, isso deve ser muito normal na Coreia, né? Como os adultos têm reações muito infantilizadas, de gritar, de bater, de empurrar, porque isso aparece em todas as séries que eu tenho assistido, né? E é uma reação muito imatura, né? O adulto emocional, né? E não é que ele segura, que ele controla, ele passa por isso com mais conhecimento, tá? Bom, o que a gente tem que pensar aí, né? Desculpa. Como que a gente faz, né, para reduzir as nossas distrações emocionais? Porque se a gente for agora unir tudo que a gente viu, né, a gente vai perceber que quando a gente está muito em Cronos, que é agenda cheia, muita atividade, foco no que tem que fazer. Por que eu faço isso, né? Porque eu estou emocionalmente machucado, doente, estou com muita dificuldade de ter contato com as minhas emoções, então eu boto uma agenda muito cheia de coisas para fazer, né? E por que eu faço isso? Né? Para ter distração, porque daí eu posso falar, não, minha agenda é muito cheia, porque as pessoas me chamam muito, porque eu tenho muita coisa para fazer, mas será que é isso mesmo? Né? Se a gente não tem a resposta, o Ho'oponopono pode ajudar a gente a encontrar essa resposta. Porque a partir do momento que a gente faz o Ho'oponopono, como a gente falou na live ontem, Dani, né, que eu permito que os meus sonhos tragam informações do meu inconsciente, né, eu começo a perceber que a responsabilidade é minha, né, e não do outro. Vou dar um exemplo muito simples de hoje, né? Eu tinha o curso para fazer, consegui dar conta de reorganizar a aula e tudo mais, e aí eu tinha que, o Ângelo está trabalhando até agora, e eu queria ir muito na academia, porque o exercício físico me ajuda a estar mais concentrada, né? E eu estou fazendo muitos projetos ao mesmo tempo, gente, tá? Assim, muita coisa ao mesmo tempo, né? E aí eu também precisava fazer comida para os meninos, né? Aí eu parei e pensei, o que é prioridade para mim, né? Uma mãe, né, filha, né, que a gente fala que tem a mulher filha de Eva e a filha de Maria, né? Uma mãe filha de Maria, que é a mãe certinha, né? O que ia fazer? Priorizar os filhos, certo? Né? Só que qual que era a minha prioridade? Eu, Kátia, o que minha Uniripile estava me pedindo, a minha criança, né? Vai na academia, você está precisando pôr essa energia para fora. Eu fui na academia, fiz 30 minutos de academia, muito rapidinho, e dei conta de fazer o lanche para eles comerem antes de começar a aula, tá? Ho'oponopono é isso, né? Ho'oponopono dá para a gente essa tranquilidade de tomada de decisão, porque a gente está falando com a gente mesmo, sem ter essas regras, né, da sociedade ou dos outros nos culpando, nos julgando, né? E aí, no final, deu tudo certo, consegui abrir a sala 15 minutos antes, eles estão lá, comeram o lanchinho deles. Foi a melhor comida? Não, mas amanhã tem arroz e feijão, amanhã tem todas as comidas certinhas de novo para eles. Hoje, para deixar todo mundo mais felizinho, tivemos que comer lanchinho mesmo, está tudo certo. Isso é Ho'oponopono
pensando em tempo, em gestão de tempo, em a gente entender como a gente chega a gerir melhor a nossa agenda. Ufa, falei bastante. Eu queria agora ouvir um pouquinho de vocês, dúvidas, experiências, se alguém já fez uma parte do curso e ficou com alguma dúvida. Eu acho que a Lúcia estava nessa pegada, tadinha, não conseguiu entrar. Alguém quer comentar alguma coisa? Ninguém? Eu continuo falando, gente. Eu sou a pessoa que gosta de falar demais. Todo mundo sabe. A Gisela está falando, menina, você é muito sábia. Primeiro, obrigada pelo menina, tá? Mas essa cuts aqui é só por causa da luzinha bonita que tem aqui. Que eu tenho 48 anos, tá? Não sou tão jovenzinha assim, cabelinhos todos brancos. E Gisela, assim, eu acho que mais do que sábia, não sou sábia não, a Edilene é minha amigona, que ela sabe que eu surto também, que eu piro nas mandioquinhas e tal. É mais a gente começar a ser um pouco mais verdadeiro com a gente mesmo, sabe? A gente se olhar com um pouquinho mais de cuidado. E o Ho'oponopono, ele faz isso, né? Ele faz a gente cuidar da nossa criança interior. Ele faz a gente acolher a nossa criança interior. Né? E quando a gente fala de criança interior, as pessoas têm aquela fantasia de, então eu vou pensar de quando eu era pequena. Pode até ser, tá? Já fiz várias técnicas dentro da terapia, de lá na infância, entender o trauma que eu tinha, e nananã. Tudo bem, mas aí você vai precisar de um terapeuta para te ajudar nesse processo, né? O que o Ho'oponopono faz? Você está angustiado? Se acolhe. Vai para um lugarzinho tranquilo, faz 4 repetições, acolhe, dá um tempo, né? Não precisa ser 3 horas, pode ser 5 minutinhos, já está resolvido, antes que você surta. Eu acho que em relação ali à crise de estresse, por exemplo, né, que nem aqui, ó, a gente assiste a aula no meio de um caos, e aí tu tenta te concentrar e não consegue, aí vai no Ho'oponopono, né, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, ou você vai matar alguém, você não mata, você faz as 4 frases e ela dá uma baixada, né, eu tenho uma vida muito estressada, muito estressada. E aí, então, eu vejo assim, eu vou começar a gritar e eu vou lá, 4 frases, aí aquilo começa a baixar. Ou então, depois que tu tem aquele chilique, aí tu começa as 4 frases e aí tu começa a ver, pô, pra que eu fiz isso, né, cara? Que coisa! Então, assim, eu vejo que ele vem como um acalanto. Ele acalenta ali aquele momento que, tipo, meu Deus, eu fiz algo para alguém e a pessoa não reconheceu aquilo. E isso no trabalho é o que mais acontece. Poxa, eu dei o meu melhor e ele não viu, né? Eu parei o que eu estava fazendo, eu parei tudo. Aí, e a pessoa, tipo, nem muito obrigada. Eu não estou trabalhando, mas eu passo algumas situações. Falei, cara, ai, vai lá. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Assim, ó, o Bluetooth do meu carro é o tempo inteiro. Ho'oponopono, vai dirigindo, o cara te fechou na estrada, Ho'oponopono. O cara, né, não deixou tu entrar, roubou tua vaga, Ho'oponopono. Então, veja assim, ele vem como um calmante, sem você precisar tomar um remédio, né? E é legal você falar isso, Gisela, porque quando a Cris fez o outro curso, né, que a gente fez do Japamala, da pulseirinha, eu estava fazendo ouvindo muitas afirmações, né, ouvindo muito, eu gosto muito da Regina, que ia falar Gianete, é do nosso podcast, é a Regina Tavares. Gosto muito das afirmações dela e eu estava ouvindo demais, assim, sabe? E hoje, Gisela, depois de mais de um ano praticando, eu praticamente não preciso mais, né? Eu conheço as frases e eu falo aquelas que naquele momento estão me pedindo, né? Então, por exemplo, aí abrindo meu coração total, assim, né? A Dani já está acostumada comigo nas lives, que eu abro o coração, choro e todo mundo chora comigo. Eu estava muito sentida há umas semanas atrás aí. Estava muito sentida, assim, sabe, gente?
tem um bebê falando, não posso matar ele, né? Então, Ah, Ho'oponopono. Ho'oponopono. E aí, assim, né, na terapia começaram a aparecer umas coisas, assim, eu não estava sabendo lidar e tudo mais. Aí eu cheguei em casa e falei, não, hoje vai ser Ho'oponopono, assim, mais longo, porque eu estou precisando entender o que é isso, né? E eu voltei para uma fase da minha infância, que eu sempre falei sobre isso é até piada na minha casa, né? Minha mãe surtava, minha mãe era muito instável, e ela surtava e ela pegava a mala e ia embora. Ela entrava no carro e ia embora. E depois ela voltava, né? Mas para minha criança, gente, aos 48 anos, tá? Eu não conseguia entender que ela ia voltar. E ela fazia isso várias vezes. A E gente não assim, pode e quando jamais. quando assim, eu no Ho'oponopono, tá? Já tinha feito terapia, já tinha trabalhado isso na terapia, tal, já tá resolvido, né? Aí comecei a fazer Ho'oponopono. Gente, assim, tão engraçado que eu parei de ver a minha mãe na cena, minha irmã e meu pai, tá? E no Ho'oponopono eu consegui ver eu, a criança. Por que eu sentia tanto medo? O que acontecia depois que ela ia embora? Eu não sabia, tinha esquecido tudo isso. Tá? Então, como que eu ficava na cama chorando? Né? Qual era o sentimento? Qual que era a sensação que me vinha? Né? E veio com muita força, veio com muita força. E aí, o que a gente faz na hora que isso acontece com o Ho'oponopono? Né? A gente acolhe a criança. Né? A gente fala, queridas memórias, eu amo vocês, obrigada por vocês terem vindo, e eu liberto vocês e a mim nesse momento. Né? Libero vocês, libero a mim, agora eu sou adulta, eu tô aqui, você tá aí nessa cama, vem cá, vem chorar no meu colo e tal. Isso é muito Ho'oponopono, né? Então, quando a gente olha, assim, muita coisa Ho'oponopono, né? Vou fazer Ho'oponopono para ter dinheiro, né? Ele até traz, tá? Mas se você trabalhar a sua memória de escassez, por que você tem tanta memória de escassez? Por que você tem tanto medo de passar fome? Por que você tem tanto medo de perder dinheiro? Por que você tem tanto medo? Isso é Ho'oponopono. E aí ele vai transformar, né? E tempo, quando a gente acha que a gente não tem tempo para nada, isso é a maior escassez que a gente pode ter na vida. Porque tempo é sagrado. A única coisa que a gente ganhou de Deus, do divino criador, foi tempo. O resto a gente foi ganhando e aprendendo, né? Agora, tempo é algo muito divino. Quando a gente reclama de falta de tempo, a gente está muito voltado para a escassez. A Entendeu? falta de tempo e outra coisa, né, que o pessoal fala é em questão a falta do tempo e a falta de receber, né? Eu não recebo aquilo, mas será que eu estou doando o suficiente para receber o retorno? Então, isso eu achei muito legal do Ho'oponopono, porque ele vai começando a puxar algumas coisas, algumas memórias que a gente tem, que vem acompanhando a gente, e aí já vai para o lado assim, eu já vou para o lado, né, do karma, de tudo aquilo que tu sabe que vai atrapalhando a tua vida, e eu tenho lido muito e tenho visto muitas entrevistas, muitos depoimentos, o quanto ele vem puxando e ele vem te tratando. E aí, então, aquilo que tu passa com o outro foi porque lá atrás você passou por isso. Então, né, você é um reflexo. Sim, É tudo uma sim. questão de reflexo. Então, eu vejo que ele vem encaixando e ele faz um caos na tua vida e depois ele vem organizando e tu começa a entender as coisas, né? Poxa, por que que tá acontecendo isso? Eu não fiz nada de errado. Não, mas você passou por isso numa situação lá na sua infância. Isso é muito bacana dele. É E bem ele legal. tem uma qualidade de vida que, né, algumas pessoas, eu tenho lido alguns depoimentos que o pessoal começa a fazer, a vida vira um caos, o marido vai embora, vira um caos na família, e depois tudo começa a se encaixar, né? Eu vejo que eu passei uma fase ali, meu Deus, eu fiquei uma semana que a minha vida ficou de cabeça para baixo, Eu e acho que agora devagarinho eu vou entendendo as coisas. tem um ponto aí, Gisela, que é muito interessante a gente perceber o quanto nós estamos vivendo uma vida anestesiada, né? Então, muitas vezes a gente está preso num casamento que não é feliz, numa empresa que a gente não gosta, numa relação que é tóxica. Então, não é o Ho'oponopono que traz essas questões, né? É que a gente passa a não se anestesiar tanto, que é aquelas distrações que a gente viu lá,
né, a gente acaba pondo culpa na distração sensorial, que é o celular, que é a notificação e tal, mas no fundo eu estou em busca de ter menos tempo, porque quando eu tenho tempo, eu paro para olhar para mim. Isso me faz mal, porque eu não sei, eu não me conheço, eu não quero ver as angústias, eu não quero ver... Sabe aquela coisa? Não, minha infância foi super feliz. Nossa, não! Gente, isso é uma mentira. Sabe por quê? Porque toda criança tem trauma. Por melhor que tenha sido pai, mãe, situação financeira, felicidade, brincava na rua, jogava bola, todo mundo teve uma parte da infância feliz, mas tem um pedaço da nossa infância que a gente teve que aprender, né? E isso traz traumas. Então, se a gente olha para aquilo, como eu fiz, tá? As pessoas podem olhar e falar assim, caraca, mas a sua mãe ia embora, então eu voltava, né? Que trauma é esse? Tanta gente perde mãe morre, né, gente? Né? É muito mais traumático. Não importa, essa é a minha história, é o que me impactou. E você, Fê, fez sentido agora que você viu um pouco mais de Ho'oponopono? Bastante. É muito bacana. Bastante. É. Tô puxando meu lado criança, tá aqui ó, desde... E é interessante, né, Fê, porque você é emotivo, né? Você é um cara que tem emoção à flor da pele, né? Eu acho que o Ho'oponopono ia te ajudar bastante, sabe? Tô bem interessado mesmo. É, porque ele vai te dar ferramentas para você lidar com isso, porque isso é uma força muito boa, né? A gente fala que não, mas assim, a gente ter emoção é muito positivo, ela é uma pulsão de vida, né? Só que a gente tem que saber direcionar, né? Toda essa parte da ajuda, que você falou, de ajudar os outros, esquecer um pouco de você mesmo, e da parte de raiva, você sabe, me conhece, né? Então, tipo, tá encaixando tudo. Que legal, agora precisa jogar para criar coisas novas aí, para fazer bem para você. Exatamente. Né? Cris, exatamente, bem interessante. Que bom. Fez sentido um pouquinho mais de informação aí? Sim, fez sentido, assim. É o que eu assimilei, na verdade, da relação do Ho'oponopono com o tempo, é justamente que ele acalma. É o que eu sinto quando eu pratico, né? Então, se ele te acalma, você tem mais tempo para pensar, né, com, acho que mais clareza e tudo mais, naquilo que você tem que fazer no seu dia. Perfeito. E é muito maluco isso, porque quando a gente está muito agitado, né, a gente está gastando muita energia, e aí não é nem energia do universo, é energia mesmo química aqui do cérebro, né, fora do que a gente precisaria, né, porque essa energia podia estar sendo direcionada para achar solução, e a gente está ali na preocupação. Eu sou muito assim, Cris. Eu preciso de várias paradas durante o dia com o Ho'oponopono para dar uma baixada, sabe? Legal. Mais alguma coisa, Di? Aí vai aprendendo por osmose, né? Eu falo tanto de na verdade eu sou uma pessoa mais centrada mesmo, é minha natureza, né, você sabe, então, só que sou muito solicitada, então há muito tempo eu já tenho tentado controlar isso daí, né, centrar e atender, principalmente no trabalho, né, por isso que às vezes eu estou lá bem concentrada, a minha chefe me chama do meu lado e eu não vejo. Cuidado com o astronauta funkeiro, você está perdendo a oportunidade. Mas eu acho assim, é que essa parte da calma que o Ho'oponopono traz é como se fosse também uma calma para você respirar, né? Para você pensar, para te dar tempo para você pensar. Se você faz uma atividade por vez, você faz mais rápido e melhor. Né? Então você vai te acalmando e você vai conseguir se concentrar e fazer essa prática melhor. Mas eu gosto muito de ouvir você falar, não se preocupa. Obrigada. Olinda, quer falar alguma coisa? Minha amiguinha que veio da Bel. A Bel a gente tem um curso gratuito aqui da Bel que ela ensina a fazer mandala. E eu usei as mandalas no treinamento que eu fiz lá na Infoleve. Com medo, porque o pessoal é mais racional, o pessoal adorou fazer mandala. Foi muito legal. Se vocês tiverem curiosidade, ele está gravado aqui e é de graça, dá para fazer. Dani, curtiu? Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo sim.
Curti como sempre, né? Acrescentou mais coisa que você vem acompanhando tanto, né? Acrescentou muita coisa. Eu só preciso agora usar o Ho'oponopono para me organizar e botar para frente. É isso aí, é isso aí. E a Dani, Sempre muito bom. a gente fez amizade virtual e finalmente a gente conseguiu se conhecer presencialmente. Faz acho que umas 3 semanas, né, Dani? E foi muito É, mais ou engraçado. menos. Parecia que eu conhecia ela desde sempre, assim, foi uma Desde conexão sempre, é. muito legal isso, né? Muito bom. Obrigada, Edione. Não sei se você consegue abrir o microfone. O que você Oi, boa achou? noite, Kátia. Gostei muito das orientações do Ho'oponopono. Eu sou iniciante, estou engatinhando ainda. Não tinha uma visão assim de tempo, né, de gestão de tempo. Eu até vim para assistir a palestra pensando no emocional, né? Porque às vezes eu tenho acessos de ira, de tristeza, e às vezes eu fico falando Ho'oponopono. Até minha amiga Cris, né, me presenteou com o Japamala, aí eu faço 108 vezes. Eu disse, mas não, 108 vezes não vou conseguir fazer, fica naquela pressa. Então, ainda estou aprendendo, mas é uma nova visão, né, para a gestão de tempo, né? Então, não estava assimilando nesse sentido, né? Ai, que É bom, que isso. legal. E essa coisa das 108 vezes é muito engraçado, tá? Eu faço todo dia. E tem dia que eu coloco uma meditação que dura 10 minutos, tá? Tem dia que eu faço o Ho'oponopono e a música fica. Eu faço rápido. Vai logo, vai logo, vai logo. Mas a música continua e eu tenho que ficar lá os 10 minutos. Aí tem dia que a música termina e eu ainda estou no Ho'oponopono, eu estou de boa. Às vezes me dá um acesso de ansiedade, me perco nas contas. Aí eu falei assim, não, eu tenho que respirar e tenho que pensar no que eu estou falando. Que legal. E, gente, e aí não é o Ho'oponopono, aí é o explicando a mente mesmo, tá? É a última informação que é legal. O cérebro funciona como um músculo, tá? Se a gente não exercita a atenção focada que o Ho'oponopono traz, né, que é essa meditação das 108 contas, tá? Que pode ser pelo Ho'oponopono, qualquer outro tipo de meditação, quando a gente precisar focar, esse músculo não vai estar treinado. Não é um músculo, tá? Mas vamos fazer essa associação, tá? E lá eles falam disso. Então, eu preciso treinar todos os dias a minha atenção focada. Isso vai me ajudar a tirar as distrações exteriores, as sensoriais, tá? Agora, a distração emocional vai precisar de outra ferramenta. Se a gente estiver muito mexido emocionalmente, eu não vou conseguir fazer as 108 vezes do jeito que deveria ser feito de exercício muscular cerebral, tá? E aí entra o Ho'oponopono, né? Porque daí ele vai permitir que aquilo que está lá no inconsciente venha à tona, e a gente enxergue aquilo e acolha aquilo, tá? Então é por isso que eu associo muito o gestão de tempo com o Ho'oponopono. Eu acho que casa, a gente fica mais produtiva, a gente dá conta de muito mais coisa. Quando a gente não dá conta, a gente se perdoa, tá tudo certo, amanhã eu recupero, e assim a gente vai indo, tá Se bom? mantém em equilíbrio, né? É isso aí. É. Bom, gente, esse era o conteúdo para 1 hora, que é mastigando tudo, né, para dar pelo menos um conceito para vocês. Eu já vi que tem pessoas aqui que já estão inscritas lá no curso, que ele é mais completo, né, também está aqui no Simpla, e esse mês ainda está com valor de inscrição. Então, quem se interessar, pode me pedir o link, eu mando para vocês, ou então entra pelo próprio Simpla, procurando meu nome, e a partir do mês que vem aí entra outro valor. Ele é muito mais longo, e aí, como ele está gravado, pode ir fazendo ele aos pouquinhos, né? Não precisa fazer ele de uma tacada só, e assim, como ele tem muito mais falado, às vezes dá para só ouvir enquanto está lavando uma louça, alguma coisa nesse sentido, tá bom? A Edilene está lá no curso, ainda não começou.
Eu comecei, já vi pelo menos a introdução. Introdução, porque está lá acho que 10% do curso. Eu estou controlando as migas. Porque... As migas compram os cursos e não faz? Não. É que agora eu vou ter que reorganizar minha agenda, porque eu voltei no presencial, né? Você sabe, né? Então, quando eu estava trabalhando em home, era mais fácil. Eu acabava meu serviço, ia fazer meus cursos. Agora eu estou com os meus cursos tudo atrasado, e aí a gente vai ter que mexer no Cronos, né? Mexe no Cronos, baixa o Cronos. Tenho que ajustar agora a multitarefa, ajustar agora o presencial, né? Mas eu vou fazer, eu tenho 1 ano, né? Tem 1 ano para fazer, tem 1 ano. É Mas isso aí. obrigado. Gente, queria agradecer muito vocês. Ficaria aqui falando sobre Ho'oponopono a noite toda. Inclusive, se vocês tiverem mais interesse, a gente faz uma live toda terça-feira, às 9 horas da noite, eu e o Arthur. E lá eu falo de tudo isso que eu tenho aprendido com Ho'oponopono e fica gravado. Então, quando vocês quiserem assistir depois, é só acessar, tá bom? Boa noite, obrigada, Fê, valeu Boa por ter noite, entrado. pessoal. Boa noite. Tchau. Beijo, Boa Dani. noite. Todos. Até mais. Tchau. Boa noite. Tchau. Eu que agradeço. Tchau. Tchau.